crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Este bloco de atividades de língua portuguesa, nós vamos trabalhar o gênero textual notícia. Vocês já conheceram a primeira página do jornal, todo o que compunha o jornal, e agora nós vamos iniciar com o trabalho com a notícia. A notícia é um gênero textual que nos passa alguma informação. Ela tem um fato que é passado para nós, né? A notícia, ela está presente no rádio, no jornal impresso, na televisão, na internet. Então, ela abrange toda a nossa sociedade. É um gênero que está muito presente no nosso dia a dia. Mas eu disse que a notícia, ela passa um fato para nós. Só que ela também tem o poder de formar a nossa opinião. Mas se eu disse que ela passa um fato, transmite um fato e forma a nossa opinião, vocês sabem a diferença de fato e opinião? Pois é, o fato é algo comprovado, tá? É algo que ficou comprovado. E a opinião é o que esse fato traz para nós. Qual que é a nossa opinião a respeito desse fato, certo? Na notícia também ela tem o poder de levar informação para nós. Só que também tem notícias que nós chamamos de notícia fake, que são as fake news. Vocês sabem o que são as fake news? São as notícias falsas que são veiculadas e chegam até nós. Muitas vezes nós não sabemos de onde surgiu essa notícia, mas nós vamos passando através da internet, principalmente, essas notícias falsas. As fake news, ao invés de nos manter informado, ela pode trazer uma desinformação e isso causa um impacto muito grande na sociedade. Então, nesse bloco de atividades, nós vamos trabalhar as fake news. Vocês vão diferenciar uma notícia certa, uma notícia verdadeira de fake news. Vocês vão conhecer as partes que compõem a notícia e vocês vão diferenciar fato de opinião em notícia e em uma entrevista, que também é um outro gênero textual que está presente no jornal. Vocês vão fazer as atividades na folha de respostas que eu enviei para vocês, mas também vocês terão que fazer no livro de português de vocês, no livro Lattes. Depois de responder todas as questões que tem no livro Lattes, eu preciso que vocês destaquem as folhas e grampeiem junto com as outras atividades que eu enviei, tá bom? Então, pega o seu material, o seu livro Lattes e venha comigo para mais uma aula. Então, nós vamos iniciar o bloco 4 de língua portuguesa no dia 22/3, na segunda-feira, com as atividades do livro. Vocês vão fazer as atividades no livro e depois destacar tudo e anexar junto com as outras atividades. Vocês não podem esquecer desse detalhe, porque eu preciso corrigir depois. Vocês vão fazer a página 44 e 45, que vocês vão somente observar a página. E depois nós vamos começar a responder as atividades na página 46. Página 46. Para iniciar. Quando você lê uma história sobre ursos, que imagem vem à sua cabeça? Os filmes usualmente os retratam como animais gigantes, ferozes e fortes. Os desenhos infantis geralmente apresentam ursos alegres, brincalhões e fofinhos. E todos eles vivem em regiões geladas de muito frio. Você sabia que o Brasil já abrigou uma ursa parda que veio dessas regiões frias? Diferentemente dos ursos representados em filmes e desenhos infantis, ela não era nem forte nem alegre. Pelo contrário,
ficou conhecida como a ursa mais triste do mundo. O que será que a tornou tão triste? Por que será que ela recebeu este título? Leia o texto para saber, mas antes, veja como a notícia foi publicada na internet. Então, antes de fazer a leitura, veja como que a notícia foi publicada na internet. Agora, na página 47, vocês vão ler toda a notícia, tá? Então, a notícia é: a ursa mais triste do mundo sai do Piauí e chega ao santuário com novo nome e nova vida, tá? Então, vocês vão ler toda a notícia que está na página 47. Depois de ler a notícia na página 47, vocês vão responder a página 48. Interpretação do texto. Compreensão do texto. Você leu um texto sobre um fato real, publicado como notícia em um jornal. A notícia traz todas as informações que comprovam que o fato realmente ocorreu. E como é que eu sei que o fato realmente ocorreu? Quando eu consigo responder essas perguntas. O que aconteceu? Com quem? Quando? Onde e como, né? Então, qual é o fato noticiado no texto que você leu? Então, o texto lá da ursa, qual que era o fato noticiado? Então, vocês vão responder aqui qual que era o fato noticiado. 2. Preencha o quadro com as informações encontradas na notícia. Então, vocês vão ler novamente lá a notícia para vocês conseguirem responder. Quem? A notícia era um fato sobre quem? Então, vocês vão responder. Quando? Quando aconteceu esse fato? Vão responder aqui. Onde? Onde aconteceu o fato retratado na notícia? Vocês vão responder aqui. Como foi que aconteceu o fato? Vão responder aqui. E por quê? Por que que aconteceu esse fato? Vocês vão responder aqui. Número 3. Por que a ursa recebeu o título de ursa mais triste do mundo? Então, se precisar, volte novamente no texto, leia para responder por que a ursa recebeu o título de ursa mais triste do mundo. E a número 4. Por que a ursa foi batizada com outro nome? Também, se precisar, volte no texto para responder por que é que a ursa foi batizada com outro nome. Na página 49, nós vamos continuar com a mesma notícia, mas vocês vão aprender a estrutura desse gênero, do gênero notícia. Quais as partes que compõem o gênero, tá? Então, vocês vão pintar as partes que compõem o gênero. De vermelho, a manchete. De azul, a linha fina. De rosa, o lead. De amarelo, o corpo da notícia. E de verde, o site de publicação. Então, agora na página 49, nós também vamos conversar um pouquinho sobre cada item que compõe a estrutura do texto notícia, né? Desse gênero textual notícia. Então, a manchete ou título é um item indispensável que tem a função principal de dar destaque para aquilo que de fato vai ser relatado. Aqui é: ursa mais triste do mundo sai do Piauí e chega a santuário com novo nome e nova vida. Então, esse título é sempre curto e objetivo, tá? E deve ter pelo menos um verbo para apresentar a ação. Aqui qual que é? A ursa sai do Piauí e chega ao santuário, né? Então, tem aqui dois verbos que indicam a ação. De quê? Que a ursa ela sai de um lugar e ela chega em outro. Então, geralmente na manchete tem tem pelo menos um verbo. Deve-se evitar nas manchetes
pontuações ou adjetivos. O que é adjetivo? São características, o que dá qualidades às coisas, né? Que comprometa a imparcialidade ou a formalidade do texto. Então, ser um texto imparcial, né? Que não emite opinião nenhuma. Então, por isso que não pode ter nem pontuações que causam isso e nem adjetivos. Como, por exemplo, aqui não poderia estar escrito incrível ursa, mais triste do mundo, imperdível ursa ou maravilhosa, tá? Então, não pode ter esse tipo de palavras, tá? Porque tem que ser um texto imparcial. Depois vem a linha fina. A linha fina está sempre escrita embaixo da manchete e é um resumo do que o leitor vai conferir na notícia. É um resuminho aqui, um breve resumo do que vai ser noticiado. Logo abaixo da linha fina tem o lead. O lead é o parágrafo inicial. Olha aqui, ó, ele vem no começo. É o parágrafo inicial, que aponta as principais informações. É um resumo do que vai ser falado mais lá no corpo da notícia, tá? Então, é o primeiro parágrafo que faz um resumo. Aqui no lead é que vem apontando quem, né? Sobre quem vai falar a notícia, o que notícia é, quando foi que aconteceu, onde foi que aconteceu, como aconteceu e por quê. Então, aqui no lead é que vem falando tudo isso, ó. Conhecida na internet como a ursa mais triste do mundo. Então, quem é? Né? Qual que é o personagem aqui que está sendo noticiado? Quem? A ursa mais triste do mundo. O quê? O que aconteceu com ela? Agora rebatizada, né? Quando? Quando aconteceu? Na madrugada de sexta-feira. Onde? Onde que aconteceu? No santuário. Onde ela chegou? Chegou ao santuário em Joanópolis, né? Então, esse daqui é onde e como. Como aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Então, tudo isso está presente no lead, tá? Depois do lead vem o corpo da notícia. O corpo da notícia são os parágrafos seguintes e devem ser preenchidos com todos os outros dados da notícia. Então, o que não foi falado aqui no lead vai estar aqui no corpo da notícia. Traz todas as informações sobre o fato aqui no corpo da notícia. A notícia, ela tem uma linguagem clara e objetiva. E ela é sempre narrada em terceira pessoa, ou seja, o narrador é alguém que observa, tá? Ele não participa das ações, ele é apenas um observador. Por que ele só observa? Ele é narrado em terceira pessoa porque ele não pode dar opiniões, tem que ser imparcial, tá? Então, a notícia é sempre uma linguagem clara e objetiva e é narrada em terceira pessoa, que é o narrador observador. E depois, por último, vem o site da publicação, onde foi publicada a notícia. Então, agora nós vamos para a página 50, né? Número 1, a manchete ou título é escrita com letras maiores, com bastante destaque. Qual a razão para esse destaque dado à manchete? Então, vocês vão responder aqui. Número 2, a linha fina é a frase que vem logo após o título ou a manchete, né? Suas letras são menores do que as do título, que é a manchete, mas maiores do que a notícia. Qual é a função da linha fina em textos jornalísticos? Então, eu já expliquei sobre a linha fina, qual é a função, e vocês vão escrever aqui para mim.
Número 3, registre a data da publicação. Então, vão voltar lá no texto e vão ver a data da publicação da notícia e vão colocar aqui. Número 4, o primeiro parágrafo da notícia recebe o nome de lead. Marque as alternativas que indicam para que serve o lead da notícia. Também já expliquei para que serve o lead da notícia e vocês vão marcar as alternativas que indicam para que serve o lead. Se está escrito as alternativas, quer dizer que tem mais de uma alternativa correta, não é só uma. Número 5. Releia o trecho da notícia a seguir e assinale as alternativas que indicam as características da linguagem empregada no texto. Então, também será mais de uma alternativa, porque está escrito que assinale as alternativas, tá? Então, vocês vão ler este trechinho aqui e vão assinalar as características da linguagem empregada no texto. Então, qual linguagem que é? Uma linguagem informal espontânea, uma linguagem formal mais cuidada, uma linguagem clara com informações objetivas ou uma linguagem um pouco confusa, mas com muitos dados. Então, essa é a página 50. Agora, na página 51, além do texto verbal, a notícia traz outro recurso, que são as imagens. Veja, então aqui tem as imagens da ursa e vocês vão responder. Número 6. Você considera que as fotos são um recurso importante para essa notícia? Por quê? Preste atenção que tem duas perguntas. Vocês vão responder a pergunta, mas também tem que responder por quê. Número 7. Marque a alternativa que melhor define a intenção da notícia. Qual que é a intenção da notícia? Qual que é a função dela? De divertir e entreter, informar sobre um fato real, contar uma história inventada ou convencer sobre uma ideia. Então, essa aqui é a última pergunta da 51, tá? Aqui é organizar o que estudamos. Então, vocês leem aqui depois que é a organização do que estudaram, tá? Só que vocês vão responder somente até o número 7 da página 51. Bom, então a atividade na quarta-feira, no dia 24/3, é: você sabe o que é fato e opinião? Então, nós já vimos no início, né, do vídeo que fato é algo que tem uma verdade comprovada e a opinião é o nosso pensamento em relação a esse fato, né? Um assunto ou uma opinião em relação a uma pessoa. Então, para refletir, um acontecimento pode ter vários pontos de vista. Pontos de vista se refere a uma opinião, só que existe um fato, só que a opinião ou o ponto de vista, cada um pode ter o seu. Então, existe um fato e vários pontos de vista ou várias opiniões a respeito deste fato. Você conhece a história dos 3 porquinhos? Há apenas um ponto de vista sobre a história ou pode ter outro ponto de vista? Você conhece outra versão dessa história? Bom, então primeiro vocês vão ter que relembrar como que é a história dos 3 porquinhos. E depois vocês vão assistir ao vídeo que com essa mesma história sendo contada por um outro personagem, ou seja, um outro ponto de vista. Depois de assistir ao vídeo, vocês vão responder. Número 1, quais as diferenças entre essa história e a história dos 3 porquinhos que conhecemos? Bom, então, nessa história, o lobo mau é mau?
O lobo era mau? 2. O que acharam do ponto de vista do lobo? Vocês acham que nessa história o lobo ele caiu numa armação? Vocês acham que o ponto de vista dele tá bacana? Ele foi vítima do porco? O que vocês acham? Número 3. Por que os jornalistas acharam que a história de um lobo resfriado pedindo açúcar não era emocionante? O que vocês acham? Se alguém falasse para vocês que tinha um lobo resfriado pedindo para um açúcar, era mais interessante ou menos interessante da história de um lobo mau que come um porco? O que seria mais interessante? O que vocês gostariam mais de ouvir? Só a historinha de um lobo qualquer com resfriado pedindo uma xícara de açúcar? Ou vocês gostariam de ouvir uma notícia que falasse de um lobo que era mau e que comesse porcos? Qual seria mais interessante? Depois da número 3, nós vamos para número 4. Observe as imagens. A verdadeira história dos 3 porquinhos e o lobo feroz. No topo da primeira imagem está escrito, vamos voltar lá no topo da primeira imagem. No topo da primeira imagem está escrito O Diário do Lobo, dando a entender que esse seria um jornal diário para lobos. Nesse jornal, o título ou a manchete é A Verdadeira História dos 3 Porquinhos, escrita por A. Lobo, né? Que é o nome dele lá, Alexandre Lobo. Já na segunda imagem, nós vemos no alto escrito Diário do Porco. E o título é Lobo Feroz. Há também uma imagem com a legenda aqui embaixo, A Lobo, né? É a mesma legenda, o mesmo nome, A Lobo. E aí? Aqui nós temos uma manchete que é A Verdadeira História dos 3 Porquinhos. E aqui, o Lobo Feroz. Qual dessas duas manchetes você achou mais adequada para o fato? Lembrando que aqui o fato é dessa história dos 3 porquinhos e não daquela outra que nós conhecemos bastante, tá? Então, qual dessas duas manchetes, esses 2 títulos, você acha que ficou mais adequado para o fato? Então, vocês vão responder aqui. Número 6. Agora, se o lobo tivesse escrito a manchete da notícia, como poderia ser? Como vocês acham que seria a manchete se fosse escrita pelo lobo? Vale lembrar vocês que existem notícias de jornais que podem ser tendenciosas, ou seja, pode colocar certas manchetes, certos conteúdos de propósito para convencer o leitor, que aqui seria o caso, não seria? Só que nós precisamos ter em mente que o jornalismo é algo muito sério, tá? Então, o verdadeiro jornalista não faz esse tipo de notícia tendenciosa que leva para outro lado, tá? O verdadeiro jornalista, ele apura os fatos, tá? Ele pesquisa muito antes de fazer as notícias, tá bom? Então, vale lembrar isso. Então, depois que vocês responderem a número 6, vocês vão para o dia 25, quinta-feira. Práticas de oralidade.
Então, vocês vão abrir agora a página 52 do livro de vocês. Depois de observar a foto que tem aí na página 52, vocês vão ler o texto e dar opinião sobre o assunto. Bom, então, vocês observaram uma foto, vocês leram o texto, e então agora vocês vão dar a opinião sobre o assunto. É a sua opinião sobre o assunto, tá bom? Dia 26. Refletir. Você conhece a música Atirei o Pau no Gato? Atirar um pau no gato é o mesmo que maltratá-lo? Qual que é a sua opinião sobre isso? E se o gato estiver atrapalhando ou querendo pegar sua comida? O que você poderia fazer? A música diz que o gato não morreu. Seria intenção de quem atirou o pau nele matá-lo? Então, isso tudo aqui é para vocês refletirem um pouquinho sobre a música Tirei o Pau no Gato. Não vão responder nada. Agora, veja a manchete. Projeto de lei quer proibir alunos de cantar Atirei o Pau no Gato. A cantiga popular, na visão do vereador que fez a proposta, estimula o maltrato aos animais. Então, a visão do vereador é que essa cantiga estimula o maltrato aos animais. Muito bem. Se vocês quiserem ver a notícia completa, vocês poderão entrar aqui no site da revista Globo Rural, tá? Acessando aqui o link. Responda, número 1. Você já conhecia essa notícia? Então, vocês já conheciam essa notícia? Já sabia desse fato? Vocês vão responder aqui, se vocês já conheciam e já sabiam. 2. Segundo a manchete, qual a opinião do vereador em relação a esta música? Então, vocês vão responder segundo a manchete. Segundo essa manchete aqui, qual que é a opinião do vereador em relação a esta música? 3. Você concorda que proibir ou mudar a letra da canção pode diminuir os maus tratos aos animais? Então, aqui vocês vão colocar se vocês concordam ou não que proibir ou mudar a letra da canção pode diminuir os maus tratos aos animais. Número 4. Mas como você imagina que possa funcionar uma lei como esta? Bom, como será que funciona uma lei como esta? Como os alunos seriam fiscalizados? Qual seria o tipo de punição para quem desacatasse a lei? Então, vocês vão colocar aqui o que vocês acham a respeito dessas perguntinhas, tá? Como você imagina que ia acontecer essa lei? Como que seriam fiscalizados os alunos, tá? Vocês vão colocar aqui o que vocês acham a respeito disso. Depois, dia 29/3. Você já ouviu falar em fake news? Fake news significa notícias falsas em inglês. E agora, nas próximas atividades, você vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Número 1. Já que a aula é sobre fake news, ou seja, notícias falsas, você acha que essa notícia, o projeto de lei quer proibir os alunos de cantar Atirei o Pau no Gato, essa notícia que nós vimos aqui em cima, que aqui em cima tem a manchete, vocês acham que essa notícia é falsa? Acha que pode ser falsa? Então, vocês vão responder aqui para mim. Número 2. Você tem dados para argumentar que a notícia é falsa ou não? Quais? Se você acha que a notícia é falsa,
E aí, você tem algum dado para argumentar que essa notícia é falsa, que você acha que é falsa? Ou se você acha que não, que ela é verdadeira, você tem algum dado para argumentar que ela é verdadeira? Número 3. Que outras formas você teria para identificar ou checar que essa notícia é verdadeira? E aí? Quais as outras formas que você teria para identificar se essa notícia é falsa ou verdadeira? Número 4. Quem escreve notícias nos jornais? Bom, então, quem que será que escreve? São os jornalistas, não são? E aí? Responda aqui para mim. Dia 30. Número 1. Assista ao vídeo. Então, nós vamos acessar aqui o link e assistir ao vídeo. Depois de assistir o vídeo sobre fake news, vocês vão responder aqui, número 2. Após o vídeo, faça um comentário sobre a profissão de jornalista. Você acha uma profissão séria? Eles passam qualquer informação para os leitores? Conferem se a informação é falsa ou verdadeira? E aí, depois de assistir o vídeo, o que vocês acham sobre a profissão? Vocês vão comentar aqui para mim, tá? Número 3. Então, se o jornalismo é tão sério, por que existem tantas fake news? Por que as notícias falsas se espalham? Por que será que elas se espalham? E como que essas notícias falsas se espalham? Antigamente, as notícias, a gente tinha acesso às notícias só através de jornais impressos e depois televisivos, né? Mas aí, com a chegada da internet, tudo se transformou muito rápido. Então, as notícias são passadas de uma forma muito rápida. E com isso, as pessoas conseguem ir passando para todo mundo essas notícias, né? De uma forma muito rápida. E isso que acontece com as notícias falsas. As pessoas distorcem as coisas, fazem de uma notícia séria, de uma notícia correta, as pessoas transformam e aí espalha de uma maneira muito rápida, porque hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, hoje em dia todo mundo consegue publicar alguma coisa na internet, não é? Então, isso que aconteceu com as fake news, isso que aconteceu com as notícias que viraram fake news. Tá? Elas espalham de uma forma muito rápida. Agora, no dia 31, nós não somos jornalistas, mas será que conseguimos refletir sobre as informações que recebemos? Bom, nós não somos jornalistas, nós não corremos atrás das informações, da veracidade delas, né? Mas será que nós conseguimos refletir um pouco sobre as informações que recebemos antes da gente ficar repassando para as outras pessoas? Fique atento. Fato é um acontecimento que ocorreu e foi noticiado. Mentira é notícia publicada sem confirmação de sua veracidade, tá? Então, qualquer notícia que foi confirmada, né, que foi publicada sem a confirmação se é verdade, é uma mentira. Podem ser notícias alarmantes repassadas sem nenhum senso de responsabilidade. Exemplo, o mundo vai acabar amanhã. Então, é uma notícia que a gente pode estar lendo um jornal e ver isso, e é uma mentira. Por quê? Porque isso não é um fato comprovado. Nós não vimos que a notícia tem que ter um fato comprovado? Notícia sensacionalista. Podem ser notícias sem relevância ou importância para a sociedade, mas que ganham destaque ao atingir determinado público, também chamadas de notícias sensacionalistas. No caso, é a notícia lá da história, né, que nós vimos. Exemplo, Neymar toma café da manhã na padaria. Destaque, nesse momento, que qualquer manchete tem a função de chamar a nossa atenção e atrair o maior número possível de leitores.
já que os jornais são empresas que precisam de leitores para se manterem. Entretanto, existe um limite que não deve ser ultrapassado. Não se pode levar o leitor ao engano. O bom jornalista sabe criar boas manchetes sem precisar ser sensacionalista. E também temos a informação publicitária, ou informe publicitário. São informações que possuem o intuito principal de convencer o público a ter determinado comportamento ou adquirir produtos ou serviços. Não quer dizer que são informações falsas, mas a sua finalidade é diferente. A finalidade é de vender um produto, tá? Então, vocês vão ler aqui com calma isso aqui para responder a próxima pergunta. Número 1. Observe as informações abaixo. Então, aqui eu coloquei várias informações para vocês. E vocês vão separar em fato, mentira, notícia sensacionalista e informação publicitária, fazendo um X quando achar pertinente, tá? Então, vocês vão ler novamente isso aqui. Vocês vão ler para vocês conseguirem identificar agora. E aí? Vamos ver essa primeira manchete aqui, ó. Luan Santana morto a tiros. Quando você lê isso aqui, o que você acha? Que é um fato mesmo? Que é uma mentira? Pode ser uma notícia sensacionalista ou uma informação publicitária? Você vai ver onde se encaixa e vai fazer um X na resposta correta, tá? E aqui tem outros também, tá? Todos esses daqui vocês vão fazer o mesmo. Dia 1, quinta-feira. Número 1. Leia a entrevista concedida pelo coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 no estado de São Paulo, João Gabardo, e depois a notícia. Fiocruz anuncia hoje produção em massa de vacina, sendo 600 mil doses por dia. Então, primeiro vocês vão ler a entrevista, que esse é um outro gênero textual que está presente no jornal, tá? E essa entrevista eu também coloquei o link que vocês podem entrar e assistir, tá? Ó, aqui tem o link, vocês podem clicar aqui e assistir a entrevista, tá bom? Ao invés de ler. Então, vocês vão ler e assistir a entrevista e depois ler uma notícia, tá? A entrevista é essa, que o João Gabardo deu à CNN. E aqui embaixo vocês vão ler a notícia. Fiocruz anuncia hoje produção em massa de vacina, sendo 600 mil doses por dia. Vocês vão ler. Aqui também eu coloquei o link, vocês poderão acessar aqui para ler a notícia, se vocês quiserem por lá, tá? Para ver se é verdade mesmo, né? Depois que a gente falou tanto de fake news. Então, número 2. A entrevista e a notícia lidas trazem um tema bastante atual. Apesar de ambas abordarem o mesmo conteúdo, o assunto é tratado de maneira diferente em cada texto jornalístico. Qual é o assunto tratado nos textos? Na notícia? E qual é o assunto tratado na entrevista? Qual que é o assunto? Ó, apesar de ambas abordarem o mesmo conteúdo, o assunto é tratado de maneira diferente, tá? Então, qual que é o assunto que é tratado na notícia e na entrevista? Qual que é o assunto? Aqui em cima ele já disse, né, que é o mesmo. Então, qual que é o assunto? Aí a letra B é: escreva o que difere a maneira como o assunto é abordado nos diferentes textos e por quê. Então, o assunto é o mesmo? Sim, nós vimos que o assunto é o mesmo. Só que na notícia, esse assunto é abordado de uma maneira e na entrevista é abordado de outra maneira. O que está de diferente na notícia e na entrevista? Vocês vão escrever aqui o que é diferente. Número 3. Na entrevista concedida pelo coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 do Estado de São Paulo, João Gabardo, pinte de azul a opinião do entrevistado.
Então, quem que é o entrevistado? O João Gabardo. Então, vocês vão olhar lá na entrevista, por isso que não pode só assistir. Vocês vão lá na entrevista e vocês vão pintar de azul onde que ele expressa a opinião dele, tá bom? A respeito do assunto. Número 4. Qual fato está presente na notícia? Fiocruz anuncia hoje produção em massa de vacina, sendo 600 mil doses por dia. Qual que é o fato que está presente nessa notícia? Então, vocês vão voltar lá, ler novamente e vão colocar aqui para mim qual que é o fato que está presente nessa notícia. Então, essas foram as atividades de língua portuguesa desse bloco 4, tá? Agora é com vocês. Leiam novamente e respondam tudo prestando bastante atenção. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder certinho, ok? Bom, então essas foram as atividades de língua portuguesa deste bloco de atividades. Não esqueçam que vocês terão que destacar as folhas que vocês responderam do livro e anexar junto com as outras atividades, ok? Então, um beijo e até a próxima aula!